Bom dia, bom dia, bom dia. 30 de novembro de 2025. Eu queria aqui deixar uma palavra de reflexão para nossas vidas, do poder de Deus sobre nossas vidas para multiplicar, tanto da provisão, como fazer da provisão uma multiplicação, como em que, através de nossas vidas, o Evangelho, o Reino de Deus, ele pode alcançar muitas pessoas e mudar muitas famílias e cenários. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 13, somente os versos 21 e 22, 20 e 21, somente os versos 20 e 21, que fala acerca da parábola do fermento, diz assim: E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? Verso 21, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Em algumas traduções diz, até que tudo se espalhou. Aqui Jesus está explicando, fazendo uma comparação de como é, ou de como se pode comparar, o que se pode comparar o reino de Deus. O reino de Deus é o amor de Cristo, é o sacrifício da cruz do Calvário para toda a humanidade, para aqueles que creem. E como Jesus faz essa comparação, falando que é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, e me chama a atenção, como ele fala que escondeu, em algumas traduções fala também misturar, que é a mesma coisa. Se você mistura o fermento na farinha, o fermento vai ficar escondido, porque ele vai desaparecer ali às vistas humanas. Não vamos mais enxergar o fermento, porque ele vai misturar com toda aquela quantidade de farinha. Então, como Jesus faz essa comparação, ele diz, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Jesus ele usa o exemplo de uma mulher, não somente de uma mulher, mas de uma dona de casa, fazendo o preparo, quem sabe, de um pão para essa massa de farinha. Só que a quantidade em que é colocada aqui, e eu fui estudar quanto que era aproximadamente essa quantidade de farinha, essas 3 medidas, falava 3 medidas de ofi, era como se fosse 22 litros, 38 quilos de farinha. É muita coisa. Se fosse para uma mulher, para uma dona de casa, fazer essa quantidade, era demais para uma família tradicional. Vamos colocar aí a esposa, o esposo e 2 filhos, ou até 3 filhos. O normal seria um filho, né? Pai, mãe e um filho. Mas eu vou colocar 3 filhos. Mesmo assim, essa quantidade seria muita. Então, por que Jesus está comparando com esse ato de uma mulher pegar e essa quantidade de farinha? Observe que ele fala, o texto fala acerca do fermento ser escondido, ser misturado, e que faz com que a farinha se espalhe. Então, ela escondeu as 3 medidas, ela misturou o fermento na farinha, até que tudo levedou, ou seja, o fermento fez com que a massa se expandisse, se espalhasse, crescesse. Então, essa quantidade de farinha que foi aplicada com a mistura do fermento dava para alimentar muitas pessoas. Então, Jesus faz essa comparação do reino de Deus, que é semelhante ao fermento. Ele enfatiza o reino de Deus ao fermento, que é o fermento que faz com que a massa cresça, é o fermento que faz com que a massa se espalhe. Mas a medida que é colocada é muita, mas quem faz a proporção se expandir da farinha, se tornando em massa, é o fermento. Então o reino de Deus,
na minha vida, na sua vida. Às vezes nós estamos no trabalho ou na nossa vizinhança ou com alguém na nossa família ou parentela que não conhece a Jesus, e a gente ora ao Senhor para que essas pessoas sejam salvas, e a gente acha que que Deus vai agir, quando a gente apresenta o Senhor, a gente acha que Deus vai fazer algo grandioso para salvar aquela pessoa, e às vezes Deus quer que eu e você faça algo simples, e nesse simples ser no cotidiano, para que essas pessoas recebam impacto, para que o Evangelho, o reino de Deus, ou através do evangelismo, do amor, da graça, de simples atitudes, mas de simples atitudes constantes, através do bom dia, através do amor, do perdão, do abraço. Às vezes pensamos que para fazer com que pessoas conheçam o Evangelho é pegar uma pessoa, a Bíblia, e sair folheando para ela, versículo por versículo, livro por livro, história por história, e que o Deus quer muitas das vezes que esse fermento represente, através das nossas vidas, são atos de amor, atos de perdão, atos de compreensão. Quem sabe com aquela pessoa que está presa em algum vício, da bebida, da droga, da prostituição, vício de aposta, ou qualquer outra área da vida em que a pessoa está aprisionada, e muitas das vezes recebendo críticas de quem era para ser um ponto de amparo. Então eu quero dizer que com essa palavra, o que às vezes para eu e você pode ser insignificante, um bom dia, um eu te amo, uma visita, um sentar na cozinha para tomar um café, em que a pessoa até se assuste com a minha, com a sua visita. Então observe que Jesus compara o reino de Deus ao fermento, em que uma mulher pega 3 medidas de farinha e mistura o fermento nessa farinha, até que tudo se espalhe. Ou seja, o misturar ali, o esconder o fermento, é a nossa prudência, é o nosso amor, são atos de misericórdia, são lugares em que as pessoas não querem mais levar o Evangelho. E quando eu digo levar, às vezes eu tenho vontade de visitar lugares em que pessoas têm medo de ir por ser arriscado para levar o Evangelho. Mas às vezes o eu estar lá, possa ser que não seja fisicamente, mas através da oração. Através da oração. Pessoas na rua, pelas viúvas, pelos órfãos, por pessoas que necessitam de um abraço, nós não temos noção do poder que a oração ela pode fazer. Então, se eu colocar na minha cabeça, não, eu vou passar 20 dias orando constantemente pelo presidiário, pelos leitos de hospitais, pelas viúvas, pelos órfãos, irmãos, nós não temos noção do poder que a oração pode fazer. Orar por pessoas, por igrejas, para que igrejas potencializem o Evangelho. Orar pelo meu ministério, que eu poderia ser assim. Orar e me colocar à disposição para ser esse fermento, para me envolver na mistura e fazer com que o reino de Deus se espalhe. Da mesma forma, se eu quero ter um ministério abençoado, se eu quero ter uma vida cristã abençoada, eu tenho que me deixar me envolver. O fermento aqui, ele se mistura com a massa ao ponto de ficar escondido. Às vezes, Deus vai colocar pessoas para eu e você orar, em que a pessoa não vai saber que você está orando por ela. Ela não vai saber, vamos estar escondidos. Mas Deus vai visitá-la, Deus vai transformá-la, e nós vamos ter participação, e não precisa ninguém saber. Não precisa ninguém saber. O fermento fica misturado, fica escondido. Então, quando Jesus faz essa comparação, é para eu e você entender que através de pequenos atos podemos proporcionar grandes coisas. Então, isso se compara também ao reino de Deus, que essa palavra ela faça morada na sua vida e que pequenas atitudes tragam grandes impactos para a minha e para a sua vida e para todos aqueles que nos rodeiam, que vemos colocar isso em prática através do jejum, da oração, da palavra e do amor do Senhor. Que Deus te abençoe e um domingo abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Cristo.